comentário aqui da introdução da nossa lição. Na revista está escrito assim, olha, o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governante da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Veja bem, ele mandou, nós vamos estudar então o assunto dessa lição, né? O objetivo aí, então, nós já vimos. Vamos ver como que o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém. Com qual finalidade? Com a finalidade de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Como que o rei da Pérsia sabia que Esdras estava pronto para ir a Jerusalém? Como? O que Esdras fazia que o rei percebeu que ele era um homem que teria que ir a Jerusalém para ver como que estava a vida espiritual do povo ali? Então, por quê? Por que será? A gente chega à conclusão que Esdras era um homem espiritual. Ele era escriba e era sacerdote. Além de escriba, ele era sacerdote. E, com certeza, o rei devia observar a vida de Esdras e ver que ele andava com a Bíblia não a Torá, né? A gente vai falar Bíblia porque, né, ele andava com ela o dia inteiro, com certeza. Onde ele estava com ela. Que ele era um escriba e ele era sacerdote também. Então, olha bem a importância de nós andarmos com a Bíblia. Não precisa ter vergonha, não, né? Nós não temos vergonha de carregar a Bíblia. Inclusive, é um privilégio para nós carregar a Bíblia onde quer que a gente vá. Certo? Muito bem. Então, a gente vai ver aí que o grande valor aí do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição, tá bom? Procedentes do exílio babilônico, os judeus começaram a sentir uma grande necessidade da palavra de Deus. Primeiro, porque a sua vida estava intrinsecamente ligada à lei, e também porque somente a palavra de Deus poderia manter a integridade da comunidade que se formava naqueles dias tão difíceis. Eles estavam vivendo dias difíceis, começando tudo de novo, não é mesmo? Então, eles fizeram aquela preocupação que o rei teve. O Esdras, eu gostaria que você reunisse um grupo e que você fosse até Jerusalém. Vai lá ver como que está a vida espiritual daquele povo lá. E Esdras foi. Nós estamos, irmãos queridos, vivendo de igual modo dias trabalhosos. Dias trabalhosos. E se não contarmos com a palavra do Senhor, em ouvir os nossos líderes, os nossos pastores, ouvir o que eles têm para falar para nós, nos orientar, nos instruir nesse momento tão difícil, eu acho que nós jamais conseguiríamos resistir a essa situação tão complicada que nós estamos vivendo. A gente está vivendo momentos complicados. Quando você pensa que não, acontece uma coisa terrível. E Esdras foi. Nós estamos, irmãos queridos, vivendo de igual modo dias trabalhosos.
dias trabalhosos. E se não contarmos com a palavra do Senhor, em ouvir os nossos líderes, os nossos pastores, ouvir o que eles têm para falar para nós, nos orientar, nos instruir nesse momento tão difícil, eu acho que nós jamais conseguiríamos resistir a essa situação tão complicada que nós estamos vivendo. A gente está vivendo momentos complicados. Quando você pensa que não, acontece uma coisa terrível disso aí. Então, nós vamos ver aí no esboço da lição, tem um R sobrando aí, tá? Eu já cortei, mas não sei se cortei de todos. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Os judeus, sob o domínio dos persas, quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Muito bem. Aí você vê que, por que eles eram mais brandos? Por quê? A gente observa que o rei estava observando a vida de Esdras. Estava observando, ele via tudo que Esdras fazia. É o que acontece conosco. Nós somos observados. Então, os judeus puderam, então, constatar, porque lá na Babilônia, eles eram escravizados, eles eram torturados até, né? Se não cumprisse com aquilo que o rei mandava, eles eram torturados, mortos. E com os persas, eles já foi um governo assim, mais brando, não tinha aquela pressão muito forte em cima deles. E Esdras era um escriba e era um sacerdote. Tá bom? Muito bem. Nós vemos então que esse tratamento brando aí dos persas, né, por parte dos medo-persas, fazia parte, olha que coisa linda, fazia parte do cumprimento do plano de Deus de restaurar o povo judeu. Então, queridos, por isso que nós temos que ler e estudar a palavra, porque veja bem, lá em 2 Crônicas, né, já estava falando a respeito dessa restauração espiritual aí do povo judeu. O rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel. E, junto com seus conselheiros, enviou Esdras a Jerusalém para verificar como estava a vida espiritual do povo ali. Essa expressão, ficou impressionado, nós temos aqui uma pequena evidência que está lá em Esdras, Esdras 7, verso 25. Quem pode ler para mim? Pode ler, irmã Norma ou irmão Wander? Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabes, que las façam saber. Amém. Aqui, com essa leitura, aqui nós vemos uma evidência do porquê do rei Artaxerxes estava impressionado com a sabedoria que Esdras possuía das leis do Deus de Israel. Outro ponto a ser mencionado aí é que o rei se preocupou, vamos dizer assim, se preocupou entre aspas, né, com a situação espiritual do povo que havia voltado para Jerusalém. Ele estava preocupado. E foi por causa dessa preocupação
que o rei enviou Esdras ali para poder verificar como que estava a vida espiritual do povo. A vida espiritual do povo. E depois, em havendo necessidade, o sacerdote Esdras ensinaria a palavra do Senhor para aquele povo. Pode ler o verso 7, capítulo 7, o verso 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Na mão, tá vendo? A qual está na tua mão. Aqui nós vemos como é que Deus trabalha, né? Como é que Deus opera. Como é que Deus usa até um rei ímpio, que não tinha ligação nenhuma com os judeus. Ele é inspirado pelo Todo-Poderoso para se preocupar com o estado espiritual do povo judeu. Olha bem que interessante isso. Por isso que ele enviou o sacerdote Esdras e toda aquela comitiva para instruir o povo que estava ali. Essa história aí, meus queridos, é mais uma prova de que Deus está no controle da situação. Tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Vamos pular para o 3. A importante carta que o rei enviou com Esdras. Uns falam Esdras, outros falam Esdras. Eu prefiro falar Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, do 12 ao 26. E através desta carta, o rei decretou. Muito bem, o que o rei decretou aí? Aqui a gente vê que essa carta que foi enviada com Esdras são provas claras de que Deus estava usando o rei Artaxerxes para abençoar os judeus. Ele está no controle, certo? Vamos ver aqui, então, o que estava escrito na carta. Qualquer judeu que assim desejasse, poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Está escrito em Esdras 7, 12. Ou seja, né, o rei Artaxerxes estava dando total liberdade para os judeus, aqueles que foram exilados na Babilônia, estava dando liberdade a eles. Vocês podem voltar, podem ir a Jerusalém, vocês estão livres. Olha como que Deus usa, olha como que Deus age, como que Ele opera, não é mesmo? Tem total liberdade, vocês podem ir. Esdras 7, 12, pode ler. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Amém, glória a Deus. Vamos passar para a letra B. Aí na folha de vocês não tem, tá, queridos? Os que fossem a Jerusalém, isso ainda consta na carta, tá? Está escrito assim, olha, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente, dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Está escrito em Esdras 7, 15. Olha bem, além deles terem liberdade de poder ir, eles não sairiam dali de mãos vazias. Vocês podem ir vocês vão levar com vocês também ouro, prata. Então, dando a eles liberdade e ainda não deixou que eles saíssem de mãos vazias. Amém, queridos? A letra C, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Mais uma confirmação, né, de que Deus estava operando na vida deles.
Mais uma confirmação. Amém? Na letra D, outra parte da carta, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Até isso eles receberam. Olha bem, ajuda de custo para eles empreenderem a viagem de retorno. Recebeu tudo. Vocês estão livres, vocês não vão de mãos vazias e tudo será pago pelo governo. Tudo será pago. Vocês podem ir. Amém, queridos? É assim que Deus faz conosco. Ele abre as portas, né? E toma conta. Muito bem. E na letra E, não seria impostos aos servidores do templo, direitos, tributos, rendas. Está em Esdras 7, 24. Aqui, mais um grande milagre, certo? Aqueles que trabalhariam no templo, eles não precisavam de pagar impostos, não. Olha que maravilha, né? Não precisava de pagar impostos para o reino medo-persa. Não precisava. Vocês vão trabalhar lá e vocês não precisam pagar impostos. Então, olha bem, sairiam livres, não sairiam com mãos vazias. Deus estava operando no meio deles ali, porque estava dando ouro, prata, né? Os vasos sagrados que tinha sido roubado do templo da Babilônia seriam restituídos, devolvidos, e qualquer despesa que eles tivessem seria pago pelo rei. O rei pagaria tudo, toda a despesa deles, faria toda a despesa. Eles não precisavam pagar impostos, tá? E na letra F, Esdras poderia nomear regedores e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Está em Esdras 7, 25. E nós vemos então aqui que a restauração dos direitos dos judeus estava completa. Todas essas determinações são provas claras de que Deus estava usando Artaxerxes para abençoar os judeus. Amém, né, queridos? A lição é muito linda, não é? Eu me regozijei com essa lição, eu achei ela linda demais. Eu fui cuidado de Deus com o povo de Israel e conosco, né, com a igreja, que nós somos o Israel de Deus, né? Então, Esdras louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. É mais uma prova da soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Pode ler Provérbios 21, verso 1. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Amém, queridos? Provérbios 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Inclusive, o controle está tão na mão do Senhor que, inclusive no coração dos governantes, Ele incute isso no coração dos governantes. Ele coloca isso no coração dos governantes. Por isso que nós temos que orar para as nossas autoridades. Nós temos que orar por eles. Amém, queridos? Bom, vamos partir, porque o tempo não para. Vamos pegar o tópico 2. Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar persa oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem,
Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim jejuaram e oraram para que fizessem uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Então aqui, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. É a parte que eu achei mais interessante aqui. Assim sendo, eles jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Amém, queridos? Aqui nós vemos a menção da palavra confiança. Confiança. A confiança que Esdras tinha em Deus. Por isso que ele recusou, ele não pediu ao rei uma escolta. Leva a gente até Jerusalém para nos livrar dos ladrões, dos salteadores. Ele não pediu, ele preferiu confiar no Senhor, no sentido de que o Senhor estava na direção de todas as coisas. Leia Esdras 8, 23, por favor. Mas com a permissão da irmã, eu não? gostaria de ler o 22, que 22. Interessante, olha. Porque também que ele recusou a comitiva. Veja o que está no 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, o rei que falou, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. O próprio rei falou isso. O próprio rei. Então, olha que coisa linda, né? Impressionante a confiança desse homem. E o 23 que você me pediu para ler, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. E Ele nos atendeu. O Salmo 127, verso 1, fala dessa confiança aí. Dá para ler? Salmo 127, verso 1. A gente observa aí o cuidado de Deus com o povo de Israel e conosco, né? Esdras buscou aquilo que ele precisava. E o que ele precisava? Era estar debaixo da orientação do Senhor. Leia o Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Então, a palavra-chave aqui desse segundo é confiança. Confiança. Irmãos, olha bem que interessante. Eles oraram, jejuaram e pediram a orientação do Senhor para poder dirigi-los naquela viagem. É o que nós devemos fazer, não é assim? Quando nós saímos para viajar, a gente tem que orar antes. Orar, pedir ao Senhor para dirigir o carro que a gente está e dirigir o carro que está também, que vai passar por nós. Porque às vezes a gente está andando direitinho na estrada, mas vem um bêbado de lá, vem um desgovernado de lá e bate no carro da gente, né? Então nós precisamos confiar no Senhor, ora, jejua, vá viajar, descanse, confiada no Senhor. Amém, queridos? O segundo aí é o encontro de Esdras com Neemias, né? É o encontro de Esdras com Neemias. Nós temos algumas divergências aí, mas a gente não vai falar sobre elas não, né? Vamos deixar para lá. Vamos pegar só aqui o importante aqui. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então, Neemias estava liderando os judeus espiritualmente. Ele se uniu a Esdras para
a qual este havia sido enviado, para a tarefa a qual ele havia sido enviado. O que a gente aprende aqui? É que a gente aprende aqui nesse tópico sobre parceria, né? Sobre parceria. Igual a irmã Norma falou comigo, me deu a sugestão, é muito bom, né, queridos, que a gente passe sugestões uns para os outros, orientando. Às vezes a pessoa não está vendo aquilo, mas o Senhor mostrou para você, você passa aquilo. Parceria, um ajudando ao outro, porque ninguém faz nada sozinho. Vamos continuar aí. O 3, Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, a gente vai falar mais lá embaixo a respeito dessa festa. No dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Houve santa convocação, o povo se ajuntou e Esdras trouxe o livro da lei, que foi lido desde a alva até ao meio-dia. E o objetivo era fazer o povo entender o que estava escrito. O povo entendeu, queridos. O objetivo de uma pregação é fazer o povo entender. O povo não pode sair da igreja com pontos de interrogação. O povo precisa entender o que está sendo explicado. E ele falou claramente. Nós vamos ver isso numa prática expositiva. A pregação, ela tem que ser uma pregação expositiva, onde a leitura é feita, a leitura é explicada e a leitura é aplicada. Então, ler, explicar e aplicar. E o sacerdote Esdras era um mestre nesse assunto, porque ele era escriba, ele era conhecedor da lei, ele era conhecedor da palavra, e como sacerdote, ele ensinava, ele levou o povo a entender. Então, olha bem, a gente pode ser assim, pós-graduada, pode ter todo tipo de graduação dentro da palavra de Deus, queridos. Pode ter conhecimento, saber tudo sobre a história de Israel, conhecer tudo o que está acontecendo na palavra. Conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Você pode ter todo esse conhecimento. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Mas o que tem mais valor aí é a vida transformada. É ter princípios para serem colocados em prática. Foi isso que o rei viu em Esdras. Viu que ele era um homem que andava com a Torá, com a Bíblia, né? Para cima e para baixo, onde ele estava levando a Bíblia, a Torá. Então, ele alcançou aquela confiança do rei, e o rei viu que ele, além de ser conhecedor da palavra, ele era espiritual. Amém, queridos? Porque ele colocava em prática o que ele ensinava. Esse é o objetivo principal nosso, é ler, estudar a palavra, explicar a palavra
e praticar a palavra. Certo, queridos? Muito bem, vamos continuar. O ensino foi maravilhoso, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Neemias 8:12. O ensino foi maravilhoso. Por que o ensino foi maravilhoso? Porque ele foi lido, ele foi bem explicado, de forma clara, objetiva, de forma simples, queridos. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar querendo exibir a língua portuguesa, né, com palavras sinônimas, palavras que o povo nem sabe. O que é aquilo que ele falou ali? Né? Tem que ser com palavras simples, linguagem coloquial mesmo, linguagem clara, que o povo ouve. Opa, eu entendi tudo que foi falado ali. Por isso que o ensino foi maravilhoso. O povo entendeu, por isso que eles ficaram maravilhados. Porque a palavra é maravilhosa, a palavra é linda. Quando eu vejo, às vezes, eu vou citar o irmão Sebastião Correia, que quando às vezes ele está dirigindo o culto, ele fala assim: agora chegou a parte mais importante do culto, que é a pregação da palavra. E realmente é a parte mais importante. O louvor é importante? Muito, muito, e faz parte do culto, né? Mas a explicação da palavra é mais importante ainda, porque é através dessa explicação que nós vamos aprender e colocar em prática na nossa vida. Vamos passar então para a festa dos tabernáculos. Esta festa, ela lembrava ao povo que Deus fez o povo habitar em cabanas quando os fez sair do Egito. Está lá em Levíticos, capítulo 23, do verso 39 ao 43. Esta comemoração ordenada por Deus tem um significado simbólico. Nós também devemos nos lembrar do dia em que Jesus nos salvou, tirando-nos do Egito de pecado. Lembrai-vos de que, noutro tempo, éreis gentios, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Hebreus 10, 32. Nós podemos extrair aí. Que Hebreus está falando aí, Hebreus 10, 32, está escrito, então, que nós só deveremos lembrar do passado por dois motivos, queridos. Por dois motivos. O primeiro motivo é ver a maneira que nós agimos e que não deu certo. Opa, eu agi dessa maneira e não deu certo, então não vou repetir. Então, eu lembrei de uma coisa que aconteceu no passado, que não deu certo, então eu não vou repetir, não vou cometer os mesmos erros. Tá bom? E a segunda coisa é que nós podemos olhar para o passado para ver tudo aquilo que Deus fez e que tem feito por nós, né? E dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, olhar para o passado é você olhar aquilo que você fez que não deu certo, não repita, senão você vai ficar caindo nos mesmos erros. E o outro fato é você lembrar daquilo que Deus fez, de onde o Senhor te tirou. Amém, queridos? Aquilo que o Senhor fez por você, Ele te resgatou, te comprou no mercado de escravos e te deu uma nova vida. Amém, queridos? Então, esta festa aí do tabernáculo, ela é só uma simbologia, né? É só uma simbologia para os dias atuais. Muito bem, vamos partir para o terceiro tópico? Amém? O terceiro tópico fala sobre a palavra de Deus deve ser ensinada. O primeiro aí, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo
de 7 em 7 anos. Muito bem. O primeiro, Deus ordenou então, ao povo. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Lido e explicado, tá vendo? Falando novamente aí, olha. Lido e explicado. Então, olha bem, a leitura da lei de Moisés era feita todos os sábados. Atos 15, verso 21, fala sobre isso. E os escritos e os profetas, eles deveriam ser lidos e explicados a cada 7 anos. Por que a cada 7 anos? Vocês se lembram que Deus ordenou que a terra deveria descansar a cada 7 anos? Você trabalha 6 anos a terra, mas no 7º ano você não deve trabalhar a terra, deixa a terra descansar. Não semeia, não cultiva, não faz nada com a terra, não. Deixa a terra descansar. Então, tudo isso é ensinamento para nós, a cada 7 anos. Então, eles deveriam deixar a terra descansar em honra ao Senhor. Será um ano de descanso sagrado. Amém, queridos? O segundo aí, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Antes aqui, voltando aqui um pouquinho, eu quero falar o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante, que aqui a leitura, ela era lida, os profetas deveriam ser lidos e explicados, é isso que o irmão Josédeque complementou ali. A explicação é muito importante, porque a gente aprende, Em Esdras 7:10, nós vamos ver ali 3 palavras importantes, palavras-chave. Olha para mim aí, Esdras, desculpe-me, é Esdras 7:10. Nós temos 3 palavras-chave ali, porque quando fala assim, foi lido e explicado, trazendo para o nosso dia, o nosso hoje, nós vamos ver que Esdras era um escriba e ele era um ensinador da lei. Ele é quem lia e explicava. Então, em Esdras 7:10, nós temos 3 palavras-chave aí. Pode ler, irmã Norma? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha a pregação expositiva aí, Ele lia, ele explicava e ele aplicava. Então, tem 3 palavras aí. Primeiro, ele foi buscar. Buscar. Nós temos que buscar, queridos, porque ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho, como que eu vou ensinar? Se eu não busquei, eu tenho que buscar para eu poder ensinar. Amém? E o outro é cumprir. Cumprir. Depois que a gente busca, que a gente agora tem o que a gente buscou, certo? Nós vamos colocar isso em prática, vamos aplicar isso na nossa vida diária. Amém? E depois de buscar e cumprir, nós vamos ensinar. Muito bem. O segundo tópico aí, que Jesus ordenou o ensino da sua palavra, aí fala da grande comissão. Olha, na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações a guardar tudo o que eles tinham mandado. Está escrito em Mateus 18, o verso 19 e o verso 20. Olha bem, essa grande comissão aí que Jesus ordenou, ela teria que ser ensinada a todas as nações a guardar tudo o que eles tinham mandado. Essas palavras, elas constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores, em todas as gerações. A gente prega a criatura para que ela se torne filho. Lê para mim João 1:12, Evangelho de João 1:12. A palavra, ela é ensinada, ela é pregada para quê? Ela é pregada à criatura,
porque nós éramos criaturas de Deus, Deus criou o homem, mas para que esse homem seja filho, é necessário que ele aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, queridos? Lê para mim João 1,12 aí, fazendo favor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Então, qual que é a base aí para se tornar filho de Deus, irmã Norma? Qual que é? Crer no Senhor Jesus, né? Crer e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. A gente vê aí que Jesus mesmo priorizou o ensino da palavra. Ele se dedicou a ensinar a palavra, a explicar. E, em meio a uma coisa e outra, ele usava de misericórdia, operando milagres e etc. Mas ele deu prioridade para a palavra, porque ele era um mestre por excelência. Amém, queridos? Muito bem. Então, vamos para o terceiro, número 3. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Ele conhecia. Está lá escrito em 2 Timóteo, né? 4, 1 e o 2. Aí está escrito assim, olha... conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. E quem ensina a palavra, por exemplo, quem está à frente para ensinar a palavra, essa pessoa não pode levantar para ensinar se ela não assenta para aprender. Eu vi isso do pastor Aguinaldo Betti. Eu gosto muito de ouvi-lo. Ele falou essa frase: ninguém pode se levantar para ensinar se ele não assenta para aprender. Entendeu? E ele diz também que não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Eu achei muito interessante essa frase dele. Entendeu? Que ninguém pode levantar para ensinar se ele não senta para aprender. Então, o quarto e último tópico, ele vai falar sobre os resultados do ensino da palavra de Deus. Então, aqui é muito importante. Você leu, você explicou a palavra, você aprendeu, você coloca em prática. Coloca em prática o que você aprendeu. Então, são os resultados do ensino da palavra de Deus. E o primeiro ponto aí está escrito assim: Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4, 10. Olha bem, Deus falou: ajunta-me o povo, para que me temam. Muito bem. O B, a letra B, está escrito assim: pelo temor de Deus, o crente se aparta do mal, Provérbios 3, 7, e se desvia do mal, Provérbios 16, 6, e aborrece o mal caminho, Provérbios 8, 13. Então, aqui nós temos o resultado do ensino da palavra de Deus é o temor. E o que é o temor a Deus? É ter medo de Deus? Não, não é ter medo de Deus. Provérbios 8, 13. Provérbios 8, 13. Abre aí, rapidão. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Eu os aborreço. Eu os aborreço. A boca perversa, eu os aborreço. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, de quem a gente fala, para quem a gente fala. Nós temos que tomar cuidado, entendeu? Porque Deus se aborrece com a prática do disse-me-disse.
do disse-me disse. Se você não tem certeza, não fale. Se você não sabe, não fale. Se você não presenciou, não fale. É necessário muita cautela. Isso é temor do Senhor. Amém, queridos? Então, temer a Deus é amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Nós não podemos estar na prática das coisas aí, falando, né, a minha opinião, que a sua opinião esteja de acordo, né? Vai ali de acordo com a palavra de Deus, ela tem que estar dentro da palavra de Deus, tem que ter como fundamento a palavra de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Vamos para o segundo. A palavra de Deus implanta, o ensino da palavra de Deus gera temor, né? Deus falou, ajunta-me o povo. Depois, pelo amor de Deus, o crente se aparta do mal. Depois, a letra C. Como resultado do ensino, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou o Senhor e fez firme concerto com Ele. Né? Porque a palavra foi ensinada e entendida. Isso que é importante. Ela foi ensinada e entendida. Muito bem. Aí o número 2, a palavra de Deus implanta normas espirituais nos crentes. Nós vamos ver aqui que o ensino da palavra implanta essas normas espirituais. Essas normas, elas dão forma às manifestações da nova vida, naquele que se converte, naquele que pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Vamos ver então algumas dessas manifestações da nova vida. Aí a gente vê aí, a letra A. O crente é honesto a toda prova. Então, nós vemos aí que, segundo Coríntios 8, 21, que o crente é honesto a toda prova. Honestidade é importante, queridos, principalmente para os cristãos, para todas as pessoas, principalmente para os cristãos. A pessoa ser honesta naquilo que faz. Claro que todos nós somos honestos naquilo que fazemos, procuramos ser, né, em todas as atitudes. Quando fala aí, parece que é Romanos, eu não tenho certeza, se é 2 Coríntios 8, 21, olha aí, irmã Norma, para mim, por favor. Se é 2 Coríntios que fala sobre isso aí, olha, 2 Coríntios 8, 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Como também diante dos homens. Amém? Então, não é só pensando assim, só diante de Deus, não. Eu estou escondido na minha casa, só Deus que está me vendo, então vou ser honesta aqui. Mas diante dos homens, né? Na loja, na escola, em todo e qualquer lugar. Amém, queridos? O B fala assim, o crente jamais mente. O crente, ele não pode viver na prática da mentira, né? É João 8,44, que fala lá que o pai da mentira é o diabo, não é isso? O crente, ele não pode viver na prática da mentira. Então, é necessário que vigie nessa área. O crente tem sempre o testemunho de sua consciência no Espírito Santo, de que não mentiu. Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, vigiemos, irmãos. A letra C, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Leia Efésios 4, 28 aí, por favor. Aqui a gente vê que Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Então, olha aí, a letra C aí. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém.
Olha, aí fala que aquele que furtava, não furte mais. Agora, furtar, roubar, não é você pegar as coisas, só pegar as coisas dos outros, não. Você pode roubar também no trabalho, hora de trabalho. Tá, queridos? Olha a honestidade aí. Hora de trabalho. Eu trabalho das 8 às 18, né? Tenho o horário de almoço. Cumpra o horário direitinho. Aí fica morcegando lá dentro da empresa. Vou morcegar aqui um pouquinho, usando a palavra, né? Vou fazer hora aqui um pouquinho, porque cansei, vou fazer hora aqui. Você fica no fazer hora, pega celular, se interte ali com o celular e você acaba roubando o tempo. Então, isso tudo são pequenos detalhes que nós precisamos observar, tá bom, queridos? Muito bem. A letra D fala: o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Efésios 5:3. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Aqui vai falar sobre a prostituição, né? E toda impureza, nem ainda se nomeia entre vós. Pode ler. 5:3. 5:3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém os santos. Tiago 4:7 também, né? Tiago 4:7 fala sobre isso também. Submetei-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Então, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Amém, queridos? Muito bem, vamos para a letra E. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Esse daqui, então, é necessário que a gente coloque em prática mesmo, além de todos os outros. É Provérbios 6:16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Isso. Essa daí é que é uma coisa assim que deu, abominar, né? Abominar, ele não aceita mesmo, né? Aí o 17 diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. E o que semeia contendas entre irmãos. Amém, queridos? Vamos vigiar nessa área, né? Se você não sabe, como eu já falei, se você não sabe, não fale, não espalhe, fique para você. Eu tenho um hábito comigo, eu aprendi com meus pais. Eles ensinavam para a gente o seguinte: se você não viu, você não presenciou, você não comente. Meu pai sempre falava isso com a gente. Falava não e fala, né? Ele tem 95 anos, viu, irmãos? Não esquece de orar pela salvação dele, não, tá? Ele sempre ensinou isso para nós, que a gente deve só falar aquilo que a gente tem certeza. Mesmo assim, se você for convidado a falar, não vai falando assim de qualquer maneira, porque você pode, às vezes, estar indo falando mal de uma coisa que às vezes não é verdade. Não é mesmo? Muito bem. Então, para terminar, nós vamos ver o último tópico aí, que é o ensino da palavra, dá conhecimento. Aqui nós temos, né, já falamos tudo sobre o ensino, já falamos aí sobre como que deve ser feita a explicação, né, a pregação expositiva. E a gente vê aqui, olha, que a igreja de Corinto, ela foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Tá bom, queridos? Conhecimento. Então, o conhecimento, ele consolida a força. Provérbios 24:3. E, pelo conhecimento, podemos saber como podemos agradar a Deus. Amém, queridos? Você tendo conhecimento da palavra, você entendeu a palavra, coloque em prática
Agora, o conhecimento que você tem, passe isso para frente. Passe isso, ensine as pessoas, fale com as pessoas a respeito desse amor de Jesus, porque Ele veio à terra para morrer por nós, Ele não veio em vão, né? As pessoas lá fora falam que Deus não tem coragem de lançar seus filhos no inferno. Filho, Ele não manda para o inferno mesmo, não, porque o Filho de Deus é aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, queridos? Então, para terminar, agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus abençoe cada irmão, cada irmã, os que estão aqui e os que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. E nessa lição, eu achei um negócio muito importante aqui, que a irmã Magda frisou, comentarista também, é a questão da como se prega a palavra de Deus hoje. O texto precisa ser lido, precisa ser explicado e aplicado. Isso é bênção de Deus, irmãos. É daí que se elimina as heresias, as falsas doutrinas e que dá sustentação, dá base para a nossa vivência espiritual. Só daí. Fora isso não há. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe quem está aqui conosco aprendendo a palavra de Deus. Que pena que nem todos entendem isso,